Fala, impressionador, seja bem-vindo a mais uma aula de SQL no canal Programação. Eu sou o Marcos e hoje a gente vai falar sobre percentuais acumulados para análise de Pareto. Essa vai ser a sexta aula da nossa série de funções de janela para análise de dados no MySQL. Do básico ao avançado aí em 10 aulas. A gente já falou sobre uma série de aplicações aí utilizando funções de janela, falamos sobre rankings, como encontrar o enésimo valor com row number e rank, médias móveis, comparação de valores com lag, somas acumuladas, e hoje a gente vai falar sobre percentuais acumulados para, por exemplo, fazer uma análise de Pareto ali. Então, se você quiser aprender como fazer isso, fica até o final, tenho certeza que você vai gostar, e já começa deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação para sempre ser lembrado de todo o conteúdo que sai por aqui toda semana. Então é isso, e vamos para a aula. Antes de começar, eu quero te lembrar que aqui na descrição do vídeo você encontra informações sobre o nosso treinamento completo, o SQL Impressionador. No primeiro link tem mais informações sobre o treinamento, então se você quiser se aprofundar ainda mais nessa linguagem, o treinamento SQL Impressionador vai te ajudar demais. E no segundo link da descrição você encontra informações sobre o nosso treinamento, sobre um mini curso gratuito aí de SQL, que também vai ficar disponível para você poder acessar depois dessa aula. Mas vamos lá, vamos para o que interessa, vamos falar sobre percentuais acumulados para análise de Pareto. Então vamos lá, qual que vai ser a ideia aí do exemplo prático que a gente vai fazer, né? Primeiro, o que é Pareto? Pareto é uma regra, né? É basicamente um conceito que diz que 80% dos nossos resultados vem de 20% dos nossos esforços, né? Se a gente for falar de maneira bem resumida. Ou seja, 80% do que de fato eu consigo ter de resultado no meu trabalho vem de 20% do meu esforço. Então, tem 20% dessas coisas que, de fato, geram resultado para mim. O mesmo vale, por exemplo, numa empresa que vende produtos. A empresa sempre vai ter 80% do seu resultado vindo da venda de 20% dos seus produtos, que seriam lá os produtos principais, né, que aquela marca ou que aquela empresa tem. E a ideia da análise de Pareto é justamente conseguir identificar que produtos são esses, né? Então, é daí que vai vir o nosso exemplo. A gente vai querer identificar quais produtos contribuem mais para o faturamento da empresa. Mas primeiro, né, vamos dar uma olhada na nossa tabela de produtos. Então eu tenho lá no meu banco de dados uma tabela chamada produtos, que eu vou visualizar aqui, ó. Olha só. Está lá, cada linha é um produto diferente, de uma marca específica, tem um preço unitário e assim vai. E eu também tenho lá na minha tabela de vendas, aqui, ó, a gente já trabalhou com ela em alguns momentos, a gente tem aí as vendas de cada produto. Como é que eu sei que essas informações se cruzam, né? Aqui na tabela de vendas eu tenho uma coluna chamada ID Produto e aqui na tabela Produtos eu tenho também uma coluna ID Produto que vai permitir cruzar essas informações. Então aqui no caso da tabela de vendas, o produto 4 que foi vendido aqui nessas primeiras linhas, ele é o quê? Ele é o produto kit teclado mouse sem fio, né? Então, o que eu quero fazer, basicamente? Eu quero saber qual foi o total de receita que cada um desses produtos aqui gerou para saber quais deles têm mais resultado, né? Então, vamos lá, né? Vamos fazer justamente isso daí. Vamos fazer um cálculo aqui para conseguir identificar isso. Mas primeiro, né? Primeiro eu preciso saber qual é o total de receita para cada um dos produtos. Então, vamos fazer isso daí. Primeiro, um select. Vou vir aqui, ó, selecionando o ID do produto, o nome do produto, e agora eu quero saber qual que é a soma de receita que eu tenho para cada produto. Então, vou usar a função sum. Então, sum, receita, venda, que eu vou chamar de total receita. Ok? Dito isso, eu vou selecionar tudo isso da tabela produtos, né? Porque eu quero, justamente, para cada produto da minha tabela produtos, saber qual que é a soma de receita. Mas repara o seguinte, as informações de receita de venda, elas não estão na tabela produtos, elas estão na tabela vendas. Então, o que eu vou precisar fazer para conseguir chegar nesse resultado é relacionar essas diferentes tabelas. Então, vou ter que relacionar a tabela de produtos com a tabela de vendas. E daí que vem o meu conceito de join. Então, aqui a gente vai precisar fazer um join para conseguir cruzar essas duas tabelas. E para isso eu vou usar o left join. Tá? Se você não sabe o que é o join, left join, no nosso mini curso eu explico melhor ali, se eu não me engano, na aula 6,
como fazer joins no SQL. E eu uso o MySQL, então vai ficar ainda mais fácil aí de você conseguir entender. Então dá uma olhada no mini curso, porque ele também vai te ajudar muito a entender vários conceitos que eu estou passando aqui nessa série de aulas de funções de janela. Então aqui o left join, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma junção, né, um cruzamento com os dados da tabela de vendas. E a estrutura para conseguir fazer isso é usar essa palavrinha on e identificar qual coluna que essas duas tabelas têm em comum. No caso, na tabela produtos, eu vou ter que relacionar a coluna ID produto com a coluna ID produto da tabela de vendas. Ok? Então vai ser por meio dessa coluna ID produto que eu vou relacionar as tabelas produtos e vendas. Um detalhe importante, essa coluna que as duas tabelas têm em comum não precisam necessariamente ter o mesmo nome. Pode ser que lá na tabela de produtos, essa coluna aqui se chame ID Produto e na tabela de vendas ela se chame ID Prod. Não tem problema, o nome da coluna não precisa estar igual. O que precisa ser igual é a informação ali dentro. Então as duas têm que ter informações de ID de produto, para que eu possa relacionar. Tá bom? E tudo isso, né, agora sim, eu vou poder agrupar, group by, essas duas informações aqui, né? O ID do produto e o nome do produto. Então, ID produto e nome produto. Detalhe importantíssimo. A minha consulta ainda não está completa. Por que não? A partir do momento que eu cruzo mais de uma tabela no mesmo código, eu preciso identificar a qual tabela cada uma dessas colunas aqui pertence. Então, ó, ID produto, ela pertence a qual tabela? Produtos ou vendas? Coluna ID produto, nome produto, pertence a qual tabela? Então, eu preciso identificar isso para que eu possa deixar o meu código ali organizado e evitar qualquer tipo de problema. Então, essa identificação eu vou fazer de que maneira? Aqui na frente da coluna, do nome da coluna, eu vou colocar o nome da tabela. Então, a ID produto, eu quero que ele encontre lá na tabela de produtos. Então, produto.id produto. O mesmo vale para nome produto. Também está na tabela de produtos. Então, produtos.nome produto. E a receita da venda? Está onde? A receita da venda está na tabela de vendas. Tabela produtos ok, vendas ok. Aqui eu já fiz essa identificação. Agora aqui, ó, ID produto. Onde que isso aqui está? Está na tabela produtos. E a nome produto? Está na tabela produtos. Então, quando eu executo isso daqui, ó, olha que legal. Eu vou ter o total de receita para cada um dos produtos. Repara que alguns ali vão dar um valor nulo. Por quê? Porque eu não tenho receita para eles, eles não foram vendidos. Tá? Mas eu tenho ali ó, o kit teclado mouse sem fio, 4.200. Cadeira gamer, 12.600, né, o total receita. E assim vai. Né? Nem todos os produtos foram vendidos. Mas isso aqui já me dá uma noção de quais deles foram vendidos e qual foi o total de receita. Então, eu já tenho o quê? Metade do caminho andado. Fizemos tudo isso, mas pode ser que você pense agora, tá? Mas para que eu fiz isso tudo? Porque eu quero identificar quais são os produtos que trazem para mim mais resultado. Né? Essa vai ser a minha análise de Pareto. Então, agora o que eu preciso é usar uma função de janela que me permita, né, a partir dessas informações, descobrir quais são os valores que os produtos, né, que me geram mais resultado. Então, beleza. Então, até aqui, tranquilo, né? Agora, o que eu vou fazer? Essa tabela já está pronta. Eu vou trabalhar em cima dela. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Tudo isso daqui vai entrar no meu... Ó, deixa eu descer um pouquinho aqui e voltar para cá. Tudo isso aqui vai entrar no meu argumento from de um outro select que eu vou fazer. Tá? Então, ó, tudo isso aqui eu vou chamar de tabela. Que from é esse aqui? Ele vai ser o from de um select que eu vou construir agora com vocês. Né? É aqui que eu vou criar ali a minha função de janela para, a partir dessas informações, identificar quais são os meus produtos que geram mais resultado. Aqui agora eu estou trabalhando com uma subconsulta. Em aulas anteriores eu trabalhei com CTE. Então aqui tem para todos os gostos, beleza? Então vamos lá, select. Aqui o que eu vou querer saber, né? Eu quero saber o nome do produto, vírgula, o total da receita. São as duas informações que eu vou querer, a princípio, analisar.
E agora, o que eu vou fazer? Né? Eu vou criar o cálculo justamente para conseguir identificar esse percentual de contribuição, né, de cada produto em relação ali à sua receita. Então, eu vou fazer uma soma do total de receita over, porque eu vou trabalhar com uma função de janela. E aí, mais uma vez, né, como eu quero saber quais são os produtos, né, mais importantes de acordo com a receita da venda, então eu vou ter que ordenar isso aqui pelo total de receita, né? O que é esse total receita aqui? Esse total receita vem dessa soma, né? A soma que eu construí aqui dentro dessa minha subquery, né? Então, faz a soma ali para mim, né, de acordo com o produto. Como eu quero do maior para o menor, então eu vou fazer decrescente, então da maior receita para a menor receita. E tudo isso eu vou dividir pela soma do meu total de receita, over, e aqui no caso eu não vou especificar uma parte específica, porque eu quero que essa soma total receita seja a soma total de tudo. Então é como se eu pegasse o quê? O total de receita de acordo com o produto e dividisse pelo total de receita geral, para daí saber quanto que aquele total de receita daquele produto representa em relação ao total, né? Então tudo isso aqui eu vou multiplicar por 100, porque eu estou trabalhando com percentual, e eu vou chamar isso aqui de percentual acumulado. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora é executar esse código, selecionei, executei, e aí está lá. Olha só o resultado que a gente tem, né? Nós temos aqui, ó, de todos os produtos, né? Quatro deles me geraram de fato o resultado, né? O primeiro headphone Bluetooth, ele gerou ali 91% do resultado, né? Já o headphone junto com a cadeira geraram 96% do meu resultado, né? Então isso aqui é um percentual que está sendo acumulado. Não quer dizer que a cadeira gamer gerou 96%, e sim que esses dois juntos geraram 96%. Quando eu incluo o kit teclado mouse, aí a gente tem 98% ali da receita proveniente desses três. E quando eu chego aqui no webcam, 2.700. Mas se a gente olhar aqui, né, a gente consegue facilmente identificar qual que é o produto mais relevante, que no caso é o headphone, né? O headphone é o que, de fato, gera a receita ali para a empresa, porque só ele é responsável por 91% do resultado. Se eu tivesse mais produtos aqui, eu poderia até identificar mais possibilidades, né? Mas eu tenho basicamente aí um produto gerando 90% do meu resultado. Ou seja, de 4 produtos, um, né, que está de fato trazendo ali a maior parte do resultado para a empresa. Então você pode criar aí cálculos fazendo essas análises, né, de representatividade usando essa lógica aqui, tá bom? Pode ter ficado um pouquinho confuso, mas é natural. Quando a gente avança aqui nas funções de janela de maneira mais aprofundada, vão ter situações que a gente vai precisar, né, trabalhar um pouquinho mais a lógica ali, mas você precisando fazer isso aqui, a ideia é que você consiga replicar de maneira muito semelhante em outras situações. Bom, então é isso. Essa foi a nossa aula aí sobre percentuais acumulados para análise de Pareto. Espero que você tenha gostado da aula. E se você curtiu, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para ser lembrado sempre de todo o conteúdo que sai por aqui toda semana. E na próxima aula a gente vai falar sobre categorização de valores com a função NTile. Essa vai ser a nossa 7ª aula, que a gente vai aprender aí em breve. Então é só você continuar acompanhando aqui com a gente e eu te vejo numa próxima aula.